Oi, gente, meu nome é Camila Cavalieri e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino. Se vocês olharem, a gente já tem um vídeo sobre o sistema reprodutor feminino. E é importante que vocês estudem os dois sistemas, o masculino e o feminino, mais ou menos no mesmo período. Por quê? Porque as questões de vestibular normalmente cobram esses dois sistemas de forma comparativa, principalmente a parte de produção de gametas, né, a gametogênese. Então, na hora que você for estudar, dá uma olhadinha no vídeo do sistema reprodutor feminino e depois vem nesse vídeo aqui que você vai conseguir ter uma gama de conhecimento para responder suas questões do vestibular ou da sua prova com tranquilidade. Lembra lá no sistema reprodutor feminino que eu comecei mostrando para vocês a anatomia? Que a gente falou do útero, da vulva, do ovário, das tubas uterinas? Aqui nessa aula de sistema reprodutor masculino, eu também vou mostrar um pouquinho da anatomia para vocês. A gente vai passar por todos os órgãos desse sistema. Então, ao longo das aulas, eu vou dar para vocês essas duas vistas aqui. A vista lateral do sistema reprodutor masculino e uma vista também superior, para que vocês consigam entender a posição dos órgãos e como esses órgãos se comunicam, o que vai facilitar bastante a compreensão da parte da gametogênese. E para começar a nossa aula, a gente vai começar estudando o órgão mais externo, que é o pênis, tá? Vocês podem ver aqui o pênis na vista lateral e aqui também na vista superior. O pênis ele é formado principalmente por duas regiões: a glande, que é a cabeça do pênis, e o corpo. Entre a glande e o corpo, existe uma região chamada de colo. No colo do pênis, a gente encontra uma série de glândulas, como por exemplo glândulas sebáceas, que produzem óleos. Essas secreções produzidas pelas glândulas podem servir inclusive de alimento para certas bactérias, que usam essas secreções para se proliferar. Então pode ser bastante perigoso se o homem não faz uma higiene adequada dessa região do colo do pênis. É muito importante que seja feita uma correta asepsia dessa região para não deixar que essas secreções dessas glândulas se acumulem e permitam a proliferação dessas bactérias, dando, por exemplo, uma infecção no pênis. A glande, que é a cabeça do pênis, é uma região muito rica em terminações nervosas. São cerca de 4.000 terminações nervosas só aqui na glande. Então, é a principal região do pênis que vai receber os estímulos para que o pênis seja excitado, né, durante o ato sexual. E como essa é uma região que é muito suscetível aos estímulos, são muitas terminações nervosas, ela vai ser protegida por uma pele. Essa pele é chamada de prepúcio. E o prepúcio normalmente ele é retrátil, ou seja, o homem ele consegue puxar esse prepúcio para cima em direção ao corpo, deixando a glande e o colo visíveis. Isso é importante porque vai permitir aquela limpeza da região do colo, que eu acabei de falar para vocês que é fundamental para evitar a proliferação de bactérias e uma infecção. Algumas vezes os homens eles têm esse prepúcio muito extenso e não conseguem fazer essa retração, ou seja, não conseguem deixar a glande e o colo do pênis visível. Nesse caso, pode ser feita uma cirurgia para retirar parcialmente ou totalmente esse prepúcio para garantir essa limpeza adequada do pênis, tá? Também é legal você fazer aqui uma comparação com a aula de sistema reprodutor feminino. Na aula de sistema reprodutor feminino, eu mostrei para você a estrutura do clitóris, que ficava ali na vulva da mulher, perto da união dos pequenos lábios. O clitóris, eu disse para você que era o homólogo feminino do pênis.
porque a estrutura do clitóris era muito parecida. Lembra que o clitóris também tinha uma cabeça, que era a glande, recoberta por uma pele, que era o prepúcio, e um corpo. Só que o clitóris ele tinha muito mais terminações nervosas, eram cerca de 8.000 terminações nervosas. As terminações nervosas do pênis, como a gente acabou de falar, ficam mais concentradas na glande e são cerca de 4.000 terminações nervosas. Também é importante lembrar que no pênis a gente vai ter a passagem da uretra, que é aquele canal por onde sai a urina, ou seja, o xixi. Então o pênis, ao mesmo tempo que faz parte do sistema reprodutor masculino, ele também vai fazer parte do sistema urinário, porque por ele passa a uretra, onde sai o xixi do homem, tá? E a gente sabe que o pênis, quando ele é estimulado, ele é capaz de ter uma ereção, ou seja, ele fica rígido. E o vestibular pode cobrar para você o que garante essa ereção peniana. E é muito simples. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que não tem osso nenhum ali no pênis para deixar o pênis duro. Não tem nada a ver com estrutura óssea. Quando o pênis é estimulado, você tem uma série de lacunas ali, uma série de cavernas no pênis que recebem sangue. E é essa entrada, essa chegada do sangue no pênis que deixa o pênis ereto. Essa região do pênis que é cheia de lacunas e que permite a entrada do sangue, portanto, permite a ereção, é o que a gente chama de corpo cavernoso. São dois corpos cavernosos que eu mostrei aqui para vocês. Então eu fiz como se fosse uma visão cortada do pênis para que vocês pudessem observar essas estruturas que vocês vão chamar de corpos cavernosos. É fácil você lembrar. É só você lembrar que essas cavernas são esses buracos que permitem a chegada do sangue e quando o sangue entra no pênis, o pênis ele fica ereto. Tranquilo? Então, se a sua prova perguntar qual a função do corpo cavernoso, é permitir a entrada de sangue no pênis e a manutenção da ereção. E a uretra, por sua vez, ela não pode passar dentro desse corpo cavernoso. Porque imagina, conforme o sangue fosse entrando no corpo cavernoso, a uretra ia acabar ficando esmagada, né? Então a uretra, ela passa dentro de uma outra estrutura, que eu representei aqui em amarelinho para vocês, que é o corpo esponjoso. O corpo esponjoso, ele é menos vascularizado do que o corpo cavernoso. Só para vocês terem uma noção em número, 95% dos vasos sanguíneos estão nos corpos cavernosos. Cerca só de 5% dos vasos estão no corpo esponjoso. Tá? O corpo esponjoso, então, ele não é bem vascularizado, justamente para não existir essa compressão da uretra. Então, se a questão te perguntar, é só lembrar que nos corpos cavernosos o sangue consegue entrar, permitindo a ereção, e no corpo esponjoso passa a uretra, que é aquele canal por onde vai sair a urina, ou seja, o xixi do homem. Tranquilo? Então, no vestibular é basicamente isso que podem cobrar para vocês quanto ao pênis. Agora que a gente já falou do órgão sexual externo, a gente pode começar a falar da gônada masculina, ou seja, a estrutura masculina que permite a produção dos gametas, dos espermatozoides. Lá nas mulheres, a gônada feminina era o ovário. O ovário permitia a produção do gameta feminino, que era o ovócito secundário, lembra? Aqui, a gônada masculina que permite a produção dos espermatozoides é o testículo, que é o próximo ponto da nossa aula.